o Erasmo, o Roberto e a Ternurinha, a Wanderleia, viraram mega estrelas no país, né, Ricardo? Sim, e arrastaram e serviram de exemplo para muita gente que começou a vir também. Muitas meninas viram que poderiam cantar, e a Wanderleia começou a ousar, porque era o irmão dela que fazia os figurinos dela, e cada vez mais, por desespero do Roberto e do Erasmo, que reclamavam, a saia dela foi ficando cada vez mais curta. Ela cada vez foi ficando mais com as pernas de fora. E os rapazes não gostavam, né? Como é machista, não, eles eram super, não é ser machistas, eles eram super ciumentos, eram os irmãos mais velhos dela. Então, assim, ciúme total. E o que acontece? Ela começa a ser uma influência para as meninas, e muitas meninas que iam cantar. Martinha, a própria falecida esposa do Eduardo Araújo, a Silvinha, a Lilian. A cantar, exatamente, a Lilian, né, fazendo a dupla com o Leno. E o que acontece? E acabei me perdendo aqui, que você falou, assim, de todo esse marketing. Eles viraram estrelas, mega estrelas do país. A Wanderleia influenciando as meninas da época. Influenciando, não, porque eu estava com o pensamento indo por um lado, o pensamento se perdeu, e quando você é jovem como eu, você acaba esquecendo as coisas. Mas é que assim, você falou, né, que eles já estavam no mega estrelato, estava surgindo aquilo tudo, e eles ainda tinham esse negócio de não saberem realmente usar tanto essa fama que eles tinham. E, na verdade, o que aconteceu? Aí começou o problema com a Bossa Nova. Por quê? Todo jornal, toda revista, toda televisão, toda rádio era a turma da Jovem Guarda. E o pessoal da Bossa Nova ficava enlouquecido porque eles falavam, esses caras não conseguem passar de 3 acordes. Como é que eles estão em todo... E assim, eles têm uma maior exposição na mídia e nós não temos. Aí, entre outras coisas, antes até da própria passeata da guitarra, teve também a obrigatoriedade, eles tinham que ter a carteira da Ordem dos Músicos, todos tiveram que fazer prova e todos passaram, foram todos de uma vez só, tem uma foto histórica com todo mundo para receber a carteira da Ordem. Eu ia falar, lembrei agora, em 66 estava tão estourado que a festa de aniversário do Roberto, que seria no auditório no Teatro Record, não pôde ser. Teve que ser num cinema que estava com seus 3.000 lugares tomados e tinha 2.000 meninas do lado de fora que não conseguiram entrar. Nossa. Isso foi a festa de aniversário, o programa. E, pasmem, 66, quem está no palco com Roberto Carlos, cantando? Elis Regina! Tem foto no livro. Elis Regina, Wilson Simonal, Jorge Ben, o que cantava com a Elis Regina também, meu Deus do céu. Jair Rodrigues. Todo mundo todos estão no palco com o Roberto Carlos. E uma das meninas que animavam, que era apresentadora, era a... Ricardo Pugiali, que coisa horrível. Tem a foto dela, eu lembrei da cara dela. Depois foi atriz da Globo, ela era uma das meninas que animavam. Lucinha Lins. Não. Muito antes disso. Quem é essa aqui? Fala em foto, eu não reconheci ela. Essa é a Silvinha. É a Silvinha? Olha Silvinha. só. E mais para o lado de cá, morena, é a Martinha. Gente, olha, o Bernardo está perguntando se os Beatles ficaram sabendo da Jovem Guarda. Eu já tinha ouvido essa pergunta. Não. Mas eles conheceram uma banda da Jovem Guarda. Essa história é muito legal. Qual foi a banda mesmo que eu não recordo o nome dele? The Jordans foram para a Inglaterra. Eles têm foto de tudo. Tem um vídeo, tem um filmezinho. O que acontece? Os Jordans estavam fazendo uma tour pela Europa e descobriram que tinham vários discos lançados na Espanha que eles nunca receberam um royalty sequer. Então, eles compraram os discos, né, para trazer aqui para Copacabana e quebrar na cabeça do pessoal da Copacabana. E foram para a Inglaterra, de repente, eles estão num restaurante, e eu acho que foi o Foguinho, que é o baterista, né? Foguinho, se estiver assistindo até hoje, pessoas assim maravilhosas, todos foram no lançamento do livro. Aí o Foguinho estava lá, estava junto, estava ele, estava o Aladim, todo mundo, né? E aí ele vê passar um cara, caramba, parecido a beça com John Lennon. Aí ele vem passou outro, caramba, muito parecido com Ringo Starr. Pô, aquele ali é a cara do Paul McCartney. E simplesmente os Beatles passaram e foram para a área reservada.
Aí eles, pô, nós temos que falar com os caras. Aí pediram para o Metri se poderia falar para eles que eles eram uma banda de rock no Brasil, adoravam eles, que tinha até para provar os nossos discos aqui. E deram os discos para levar para lá. E aí disseram, né, pô, ficaram vendo, não sei o que, é legal. Aí chamaram, pô, chama os caras. Eles foram e disse que o John Lennon foi o principal que ficou vendo os discos, se amarrou, botou de baixo no braço. Eles não levaram os discos para o Brasil, porque os Beatles pegaram os discos todos, que acharam super inusitado aquilo. Está em espanhol, uma banda brasileira, os discos em espanhol. E o Lennon foi isso mesmo? Isso foi 67. 67. E o mais interessante é o seguinte, eles estavam editando, os Beatles estavam editando o Magical Mystery Tour no Sorro, num sobradinho, num lugarzinho bem esquisito, e eu ia lá todo santo dia, quer dizer, eu não cruzei com eles por questão deve ter sido minutos, né? Eles devem ter ido almoçar e logo depois, que eu ia todo dia para lá. Que barato. E é uma coincidência incrível, né? Eu já conversei com se não me engano, foi com o Foguinho. E inclusive, eu estou para traduzir essa história e colocar no blog de uma amiga minha, que eu sempre coloco coisas ligadas ao Brasil, né? Eu estou com uma história, a história da Cláudia, né? Que com a entrevista com o George, ela escreveu para mim, mandou as fotos, eu tenho que montar para mandar, porque eu gosto sempre de o que tiver, né? O pouco que tem de Beatles relacionado com o Brasil, a gente tem que divulgá-la para o mundo, né? Claro. Porque as pessoas não sabem, né? Exatamente. Como sua presença é importante, Liz? A gente ia ter essa informação que você não faz aqui. Por isso que eu falo que toda live com a Liz Bravo, o ideal é que a gente esteja junto, porque assim, a Liz sabe tudo que acontecia da porta de Abbey Road para fora. E eu entendo um pouco do que tinha da porta para dentro, então a gente consegue juntar as coisas e fazer uma história legal. Vamos marcar a próxima live, então, nós três aqui. O Márcio pode participar, nós quatro. Eu estou vendo uma pergunta aqui do Marcos Gorza, que ele pergunta se é verdade que o Roberto autorizou que o Calbi Peixoto gravasse. Não sei. Nunca ouvi falar isso. Não sei. Não vou dizer sim, nem vou dizer não. Vou dizer não sei. Eu nunca li nada a respeito também. Não mesmo, não sei. E chegamos no ano, então, de 66, Jovem Guarda estouradaça, Roberto, Erasmo, toda a galera ali que fazia parte. Roberto lança um disco que eu gosto muito da capa, me lembra muito a capa do segundo disco dos Beatles, né, que é aquela que está em alto contraste, preto e branco, a foto bacana, que abre com Eu Te Darei o Céu, tem Nossa Canção, Querem Acabar Comigo, Esqueça, Negro Gato, Namoradinha de um Amigo Meu, Ar de Moço Bom. Para mim, esse é um dos melhores discos dele. Dessa época, eu também gosto demais, eu gosto muito. Como está o programa e o Brasil nessa época, Ricardo? 66 ali, que o programa depois de 66, 67, 68, acho que 66 foi o auge, né? A 67 ainda estava legal, ainda estava, né? 66, ele estava, assim, o programa estava realmente... E porque ele estava começando a seguir... Aí que ele começa a explodir no Brasil, porque começou a seguir em videotape, mais em 67. Aí ficou uma coisa nacional. Aí eles viraram nacionais. Porque era aquela velha história que eles falavam. Você tocava sábado... No domingo, você tocava no Jovem Guarda. São Paulo via, Rio de Janeiro via... Na semana seguinte, a música estourava no país inteiro, porque todo mundo comentava, as rádios comentavam, e depois a fita chegava no meio de semana e tal, e aí, cara, eles se tornaram uma coisa realmente nacional, né? E o legal dessa fase, como o Roberto ganhou esta projeção tão forte, ele tinha ídolos no começo da carreira dele. Sim. Quando ele estava começando, ele ficava nos programas, muitas vezes, ele ficava no programa do Paulo Gracindo, sentadinho lá, com um terninho branco dele, com violão debaixo do braço, esperando que alguém faltasse para ele poder cantar. Aí ele dizia, seu Paulo, não esquece, eu estou aqui, para poder cantar. Então ele via essa galera chegar, ele via Ronnie Cor, ele via Demétrios, né? Ele via essa galera indo cantar no programa. O que fez ele? George Friedman. Então até que tem uma foto na contracapa da revista do Rock, que é assim, tá o George Friedman, tá uma outra menina que eu esqueci, e tá o Roberto. Aí coloca George Friedman, eu boto o nome dela que eu esqueci, não me lembro se era a Célia Vilela, acho que era Célia Vilela. George Friedman, Célia Vilela e um fã, um admirador. Era o Roberto Carlos, cara. Olha só. Ainda não era conhecido. Sim, né? Sim. Então o que acontece? Quando está no programa, o que ele faz? Ele chama essa galera para cantar no programa. Então ele chama o Ronnie Cor, ele chama o George Friedman, eles chamam o Demétrios e voltam a gravar e voltam a fazer sucesso.
A única coisa que existe, a grande mágoa que existe, foi que o Roberto nunca chamou o Sérgio Murilo para o programa dele. Nunca chamou? Nunca chamou o Sérgio Murilo. Por conta de alguma bronca pessoal, você sabe o motivo? Não sei. Cara, eles brincavam muito, tinha brincadeira. Às vezes, eles ficavam nos mesmos programas esperando para começar. A brincadeira era um tá dormindo, o outro acendia um fósforo, botava assim no pé para queimar o pé. Eles brincavam. Que brincadeira carinhosa, né? Uma brincadeira, eles brincavam com isso. Assim, o que surgiu? Aquele negócio? Porque nós vamos chegar na briga do Erasmo e Roberto, você vai ver que a briga não foi dos dois. Foi uma briga criada em cima dos dois. Então, a própria coisa com o Sérgio Murilo e o Roberto pode ter vindo disso, mas assim, a grande mágoa do Sérgio Murilo, que estava fazendo um sucesso pela RCA, nunca cantou no programa. Pois acho que agora é o momento, né? No intervalo entre esse disco que eu falei de 66 ali e o Ritmo de Aventura, houve esse racha, né, com o Erasmo ali, porque, segundo me consta, a imprensa dava a entender que o Erasmo fazia, né, era o cara mesmo por trás das canções, era o fera ali que fazia as músicas, fazia as versões e tal, e o Roberto cantava, mais ou menos isso. Não foi bem isso, não. O Erasmo foi cantar num programa da Record sozinho, né? E não acreditaram. Ele tinha uma carreira independente. O Erasmo lançava os discos dele. O Roberto lançava os discos dele. O Erasmo não participava dos discos do Roberto, senão com a parceria. Ele está cantando músicas de Erasmo e Roberto, e o teleprompter, né, as letrinhas ali, música tal, Erasmo Carlos. Música tal, Erasmo Carlos. Música tal, Erasmo Carlos. A galera lá no ouvido do Roberto, lá, o Erasmo está dizendo que as músicas são só dele. Lá, o Erasmo está dizendo que as músicas são só dele. Aí surgiu a briga, deu a ciumeira. Aí o que acontece? O primeiro filme do Roberto não está Erasmo Carlos. Não, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Eles estavam brigados. Porém, quando o Roberto está preparando a trilha sonora, ele tem uma música que ele achava muito forte, ele queria que o Erasmo participasse. Ele liga para o Erasmo, escuta isso aqui, aí fala que é o Eu Sou Terrível. O Erasmo termina a música com ele. Outra coisa que tem nesse disco é aquela famosa música, eu esqueço sempre o nome dela, mas aquela, olha, dentro dos meus olhos, bananana. E por isso estou aqui, ó, amo, que tem aquele som de cravo no início. Ele tem aquela In My Life no meio dela, aquela In My Life totalmente, aquele cravo não foi chupado, ele foi recortado de In My Life e colocado ali. Inspiração total. Essa música é linda, mas quando eu escuto esse cravo me dá até um arrepio. Falei, Jesus do céu. O Martin deve estar dando cambalhota até hoje. Remete diretamente. O Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, eu gosto muito desse disco. Eu acho um disco muito bem... Eu acho que eu até gosto um pouquinho mais do que o de 66. Eu acho ele melhor resolvido e a questão o repertório também me atrai mais. E tem grandes clássicos do Roberto e do Erasmo, né, como Eu Sou Terrível. Como é Grande o Meu Amor por Você é só do Roberto, não tem assinatura do Erasmo. Tem Você Não Serve Pra Mim, que eu amo. Nesse que tem aquela disco só tem a Eu Sou Terrível com o Erasmo, não tem mais nenhum. Só tem Eu Sou Terrível, né? Tem Você Não Serve Pra Mim, tem uma guitarra, eu não lembro quem toca a guitarra, mas é o Renato. É o Renato. E aquela guitarra com efeito fuzz, fala aí, Marcos. É o seguinte, muita guitarra dos discos do Renato Sesbo Caps, quem gravava era o Paulo César Barros. Era o Paulo César Barros. Tem muita gente que vai querer me jogar pedra, mas isso é confirmado pelo próprio Paulo César Barros. E teve uma confusão com os dois também, né? Com os dois irmãos também teve uma confusão parecida com o negócio de direitos autorais. Márcio, fala um pouco das músicas do Ritmo de Aventura. O que você acha? Cara, esse disco eu não tenho muito conhecimento dele. Olha só, escuta ele com mais carinho, cara. Ele é muito bom, tem uns arranjos muito legais. É o primeiro, Ricardo, que quem grava. Eu conheço bem o próximo. O Renato tinha gravado. O Inimitável e o Roberto Carlos, que ele tá na praia ali. Esses dois eu conheço mais. Eu assisti o filme, mas o disco não parei para ouvir. Não, eu digo assim, a banda que está acompanhando é o Renato, esse é o primeiro álbum. Esse é o primeiro disco que tem só o Renato Sesbo Caps. Só o Renato Sesbo Caps. Teve outros que eram divididos com os Youngsters, outros só com os Youngsters, e esse foi só o Renato Sesbo Caps.
Uhum. Então você considera que a partir de 67 que já foi diminuindo um pouco a questão do sucesso, né? Um desgaste natural, não, Ricardo? Não, veja bem, está na crista da onda. O que acontece é que o Roberto Carlos já estava tentando mudar a sua carreira. Tá. Ele já tinha se apresentado num festival da Record, não foi bem sucedido, já tinha tentado um festival na Europa, não foi bem sucedido, porém, em janeiro de 68, ele vai para o Festival de San Remo. Ele foi para o Festival de San Remo e ganhou. E naquela época, ganhar o Festival de San Remo era ganhar o Oscar. Mais do que o Oscar no mundo inteiro. Então, isso era muito importante. Então, quando ele chega, ele já chega como um mega star e já chega dizendo: não participo mais do programa Jovem Guarda. Ele já chegou dizendo isso. Ele já tinha um cacife para não cantar mais no Jovem Guarda. Então, Erasmo e Vanderlei levaram o programa depois sozinhos até um certo tempo. Aí sim, aí o programa desceu porque não tinha o apelo do Roberto no programa. Foram alguns poucos meses só com os dois, né? Foi, os dois ainda tentaram e tal, faziam muitos programas. O problema é que a Record, eles tiveram também, a imagem era super exposta, né? Eles estavam em todos os programas da Record, Almoço com as Estrelas, e não sei o que, não sei o que lá, programa do Bolinha, programa do Quadradinho, estavam em todos os programas. Super exposição. Então, quando ia para o programa Jovem Guarda, o pessoal estava de saco cheio de olhar para a cara deles. Porque era o tempo todo mundo ali. Não tinha mais o Roberto. O Roberto estava começando a fazer a história dele. E aí e nisso começa a vir, né? Nós já temos Mutantes, temos Gilberto Gil, temos Caetano Veloso, a Tropicália chegando, e a Jovem Guarda era bem rock and roll, basicão mesmo. Tanto é que uma coisa engraçada, vamos voltar também nisso, os discos dos Beatles aqui no Brasil eram lançados com bastante atraso com relação aos discos na Inglaterra. E não respeitavam nem repertório, nem capa, nem nada. E o que acontece? O primeiro disco dos Beatles, o Please Please Me, ele foi saindo ao longo de 4 anos no Brasil. Nossa! Em 67, antes de sair o Sgt. Pepper's, a Odeon lança um compacto duplo dos Beatles, que na capa é uma capa com uma foto deles do Help, e são 4 músicas do Please Please Me. Isso em 67. E uma música. Ainda bem que eu não estava aqui para ver isso. Você não estava aqui para ver isso. E a música que abre o compacto é Anna Go to Him. Uhum. Anna, né? Anna Go to Him. E o que acontece? Renato Barros faz a versão Anna, que foi um sucesso absurdo no Brasil. Ana, estou tão triste. Foi um sucesso absurdo. Mais uma música que os Beatles copiaram do Renato Albuquerque. Então, o engraçado é o seguinte, as pessoas em 67 achavam que aquelas músicas que os Beatles estavam gravando depois que pararam de fazer turnê. Nossa, aí quando os caras veio com o Sgt. Pepper's, explodiu as cabeças. Porque, assim, a Odeon era louca a esse ponto. E tiveram músicas que só foram ser lançadas nos anos 70. Cara, eu não sabia disso. Que doideira da Odeon fazer uma responsabilidade. Mais um que eu vou puxar a orelha. O senhor tem que visitar o meu site. Eu tenho todas as discografias, não só do mundo, como tem a discografia brasileira. Não, eu vou consultar mais. .net.br, não é .com, é .net. Deixa comigo, deixa comigo. Eu escapei da discografia brasileira porque eu tinha um pai que viajava muito e trazia tudo americano para mim. Sem contar que a discografia brasileira tinha uma qualidade musical muito ruim também. Não, né? não. Tem uma faixa que foi lançada com uma falha, né? Eu não lembro qual. Tem várias assim, não. O álbum branco, todo mundo achava que a música Revolution 1, né, que é a Revolution lenta, era daquele jeito. Ela começa numa rotação, diminui a rotação, volta a rotação e diminui de novo. Para mim, o tiozinho da masterização deu uma cochilada e bateu com a mão na máquina. Só pode ter sido a primeira edição, a primeira prensagem do White Album em mono, tem esse deslize de rotação absurdo. Como o nome, por exemplo, Don't Pass Me By é uma música de Lennon McCartney, não é? Eu lembro que Penny Lane também tem um erro brabo. Além disso, era muito feio aquele disco, aquele plástico, né? Tinha o plástico. Agora, o álbum branco brasileiro foi o primeiro disco né, duplo sem ter o plástico. E o primeiro disco, a Odeon estava testando fazer a capa dupla com o plástico, que era complicada,
Ela testou primeiro numa coletânea que tinha saído, uma coletânea que tinha a música dos Beatles, até em 66. Deu certo, porque quando saiu o Sgt. Pepper, eles conseguiram fazer a capa dupla com o plástico. Era uma... E agora, as capas de plástico... Capa sanduíche, né? Era conhecido como capa sanduíche brasileira é muito melhor do que as capas sanduíche dos outros lançamentos na América Latina. Vários países tinham capa sanduíche também, mas a brasileira era infinitamente melhor. Melhor, né? Olha só. Mas a qualidade sonora dos discos era... E a qualidade de impressão das capas também, vou te falar. Sim. E quando ia mudando, né, vai fazendo nova impressão, quando chega no final, quem é esse cara aqui? Ele não sabia que os Beatles tinham um afrodescendente na capa, de tão escura que ficava fora. Mas traduzir os títulos dos álbuns não era exclusividade do Brasil. Nenhum disco dos Beatles teve o título traduzido, a música traduzida. O título do álbum. Por causa do disco, do filme. E o eu tenho um Please Please Me argentino que tem a tradução das faixas. Assim. Não, na Argentina... Os discos na América Latina são assim. O pior é o Please Please Me na Venezuela, que o disco se chama Surfing com the Beatles. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Nossa Surfing com the Beatles. Né? Grandes surfistas, né? No Uruguai, todos os discos no Uruguai, cada edição do disco no Uruguai era uma capa diferente. Então, cada disco dos Beatles tinha 5 capas diferentes. E a última era a capa argentina que eles lançavam. Então, assim, no Uruguai, assim, era para fazer a galera comprar, né? São capas completamente diferentes do mesmo disco. Sim, sim. Uma pergunta interessante aqui do Bernardo, eu nunca tinha prestado atenção, não sei se o Ricardo vai conseguir me responder. Talvez sim, muito provavelmente. Como os integrantes da Jovem Guarda viram a fase lisérgica dos Beatles, a mudança de composição de músicas, de amor para as músicas mais orquestrada. Tirando o fato que a Odeon estava lançando ela. Posso responder essa? Pode, claro. Você responde, depois eu dou complementa. Depois você me corrige. Não vou fazer isso. Eu acho que 66 e 67 também eu tenho um outro fato que estava acontecendo no Brasil, que era o boom dos festivais, né? Sim. Eu acredito que essa fase lisérgica dos Beatles pegou muito mais aquela época, a galera da Tropicália ali, Rogério Duprat, por causa até do que o Bernardo disse aí, da questão da orquestração das músicas, né? E eu acho que essa fase dos Beatles pegou mais, influenciou mais os Mutantes nos festivais e do que a própria Jovem Guarda, né? O que você me fala, Ricardo? Tá, sim. Nessa época, o Rony Von foi totalmente influenciado. O Rony Von ele foi bastante lisérgico, mas os discos dele mais para o final, 69, 70. E ele foi o mais lisérgico de todos. Porém, tinham bandas que já surfavam em coisas assim. Por exemplo, Brazilian Beatles tem uma música, até eu brinquei com o Vitor Trucco, meu querido Vitor Trucco, que era o guitarrista e depois terminou como baixista do Brazilian Beatles. Existe uma música chamada Tema Baseado na Coisa. Olha só. E aí eu brinquei com ele e falei, pô, eu assisti um ensaio deles. A risada da Lizzie foi a melhor. Eu estava assistindo o ensaio deles e eu falei com ele, pô, Vitor, podiam cantar o tema baseado na coisa. Ele, porra, Pugiário, eu tô cheio de neto, como é que eu vou cantar a música baseada na coisa? Pô, não posso. Foi o Brazilian Beatles que fez a versão de Paint in Black, pintado de preto? Não, eles fizeram o Wild Thing, Gata, do Strokes. Inclusive, Pugi, essa coisa é bem antes da lata, né? Sim, bem antes da lata. A coisa foi bem antes da lata, né? E a coisa foi antes do Baurettes, do Tim Maia também, né? E dos Mutantes, dos Baurettes também. Não, eles foram porque o Tim sempre chegava, distribuir Baurettes. Aí ficou Mutantes e seus cometas no país dos Baurettes. Agora, o lance aqui... Não, pode falar, complementa ali o lance da lisergia. Na música Festa de Arromba, isso até, eu via sempre as piadinhas dele quando eu estava fazendo as entrevistas, brincando, até quando estava nos lançamentos, que assim, né, quando ele fala que era o Demétrios e quem não me lembro que era o Demétrios e alguém estava fumando no jardim, então eu sempre brincava, que eram os mais doidões, né? Então assim, eles já faziam, mas era tudo, como dizia Tony Campelo, tinha sacanagem, mas era tudo com muito amor. Tudo com muito amor. Então, agora, eles foram realmente começar a ficar assim mais para, não muito licergia, mas começar a próprio álcool, a marihuana, essas coisas,
bem mais para o final. Agora, tinha muitos deles que realmente faziam. Agora, era uma coisa muito... Agora, o Roberto, publicamente, ele foi contra, assim que os Beatles fizeram o manifesto em favor dos Rolling Stones e achando que tinha que descriminalizar a droga, que era um absurdo, os Rolling Stones estarem presos, que coisa, até o policial que foi prender era o maior corrupto, acabou sendo preso mesmo porque era corrupto. E o Roberto foi um de outros músicos dizendo que era um absurdo, que exemplo que estavam dando para a juventude, blá, blá, blá. Agora, o Paul se defendeu na época que ele disse, pô, eu podia ter ficado de boca calada, boca fechada, e não ter dito que eu já tinha experimentado. Mas eu não ia estar sendo honesto com os meus fãs, eu prefiro estar sendo honesto. Agora, eu estou falando publicar. Você publica se você quiser. Agora, eu estou contando a verdade, eu não vou mentir. Eu lembro disso. E eles sempre furiosos, né? É sempre o último a fazer as coisas, o primeiro a contar, né? Foi o primeiro que sair da banda, o Lama furioso. Porque esse da banda fui eu, pô. O Paul é o mais marqueteiro de todos, né, bicho? Desde criança, né? Sempre criança. Sempre marketing, eu acho que o primeiro marketing que ele fez na vida foi assim que a mãe morreu, ele virou pro pai dele, e agora o que vamos fazer sem o dinheiro dela? Porque ele era muito prático. O que a gente vai fazer agora? Foi uma frase infeliz, mas era real. É real. E o que ele fez? Ele conseguiu cuidar da família logo em seguida, né? 5 anos depois, ele já estava sustentando a família. Exatamente. O Chefão aqui, ele está perguntando, concordo que depois dos Beatles, a maior influência da Jovem Guarda é a surf music? Não muito, porque, na verdade, a surf music pegou muito as bandas instrumentais. Jordan, Jet Blacks, Clevers, que depois virou Incríveis. Esses, sim, eram bem surf music. Os cantores, as outras bandas, tipo, quando virou os Incríveis, já não tinha tanta surf music. O Renato e seus Blue Caps não teve tanta surf music. The Fevers não teve surf music. E aí vai Brazilian Beatles e as outras bandas não enveredaram pela surf music. Esse, do início mesmo, o pessoal, né, do primórdio da Jovem Guarda, esse sim era totalmente influenciado por... Jordans era totalmente influenciado pelos Shadows e os outros americanos também. Direto. E, Ricardo, fala, a gente, né, o programa, então, foi cada vez diminuindo, né, a dupla ali, Erasmo e Vanderlei, tentaram se manter, mas não foi possível. O Roberto enveredou pela carreira dele, teve a fase soul, que eu acho maravilhosa, e depois ele se tornou nesse cantor que a gente conhece hoje, né, fazendo um álbum igual todos os anos. Tadinho. Mas eu queria, eu sei que a gente não combinou e é meio sacanagem eu fazer isso, mas de repente você consegue. Eu queria que tu fizesse para mim um top 10 de canções da Jovem Guarda, de cabeça.